No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 21, temos o relato de um dos milagres mais belos e conhecidos de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse episódio, embora descrito em poucos versículos, revela alguns fatos espirituais extremamente interessantes, incluindo a compaixão de Cristo, a sua capacidade de prover as necessidades humanas e a forma como ele usa recursos disponíveis e aparentemente desprezíveis para realizar a sua grande obra. Antes desse evento, Jesus havia recebido a notícia da morte de João Batista. Diante dessa triste informação, Jesus se retira para outra localidade. No entanto, ao chegar ao local deserto, uma grande multidão segue. Diante de uma multidão faminta espiritualmente, Jesus demonstra empatia e amor e decide atender às necessidades do povo. Ele cura os enfermos e passa o dia inteiro ensinando aqueles que tinham fome espiritual. E é justamente nesse cenário de completo isolamento e ausência de recursos que temos um dos episódios mais belos de provisão divina. Então vamos ao texto? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que eles possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu-lhe Jesus: "Eles não precisam ir, dê-lhes voz de comer." Eles então disseram: "Tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes." Então Jesus lhes disse: "Tragam-nos aqui." Ordenou que a multidão então se assentassem na grama, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos, e estes deram à multidão. Todos que comeram ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. No texto temos o seguinte relato: quando o dia começa a declinar, os discípulos então percebem que a multidão precisa se alimentar. Preocupados, eles sugerem a Jesus que despeçam o povo para que eles possam ir até as aldeias em busca de alimento. No entanto, Jesus responde com uma ordem que surpreende os discípulos: dá-lhes voz de comer. Essa instrução, diante da escassez aparente, provavelmente soou como impossível para os discípulos, principalmente diante de recursos tão escassos. O texto relata que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. A resposta dos discípulos é a mais humana possível e reflete justamente a perspectiva humana limitada. Quantas vezes nós respondemos dessa forma às ordens do nosso Senhor? Quantas vezes somos confrontados com uma realidade limitada que parece diferente da ordem dada por Cristo? Ao longo dessa caminhada, eu tenho aprendido e reaprendido que um dos principais objetivos de Jesus é fazer com que a nossa fé, que foi plantada por Ele, floresça mesmo diante das aparentes adversidades. A ordem de Jesus muitas vezes parece diferente dos recursos que temos disponíveis. Nós olhamos para as circunstâncias e percebemos que nossos limites foram alcançados, e tudo que temos é a confiança em Sua palavra, e apenas nela podemos nos apegar. É geralmente em momentos assim que buscamos a Deus, desesperados e com algumas sugestões de como Ele deve agir. Como os discípulos, nós o aconselhamos a despedir a multidão. Então o Senhor realiza uma intervenção maravilhosa, utilizando recursos humanos simples, de modo que nós não temos outra escolha além de reconhecer que, se não fosse a intervenção dele, o nosso destino seria completamente diferente. Como o povo de Israel, que é surpreendido com o mar aberto após estarem cercados pelo exército de Faraó, assim, diante do milagre, nós finalmente reconhecemos o poder soberano do Senhor, que controla o tempo e as estações. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e deu graças e o partiu. Em seguida, os entregou para os discípulos, para que esses distribuíssem para o povo. Milagrosamente, todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre demonstra que quando colocamos o que temos nas mãos de Deus, Ele pode multiplicar e suprir todas as necessidades. O pequeno lanche de um menino foi suficiente para alimentar milhares
porque foi entregue nas mãos de Jesus. Diante de todas as lições espirituais que podemos tirar dessa passagem, eu quero destacar 4. Primeiro, a compaixão de Jesus, que mesmo em um momento de tristeza, se dedicou a cuidar das pessoas. Isso nos ensina a olhar para as necessidades dos outros, compreendendo que temos um serviço a prestar perante Deus. A segunda lição é a dependência divina. Os discípulos olhavam para os recursos limitados, mas Jesus olhou e ensinou a confiar na providência divina. Muitas vezes, diante de desafios, a nossa primeira reação é enxergar a limitação em vez da possibilidade da ação de Deus. A terceira lição é a multiplicação do pouco. O que temos pode parecer insuficiente, mas nas mãos da pessoa certa, ou melhor, nas mãos de Deus, é mais do que o suficiente. Isso vale para os nossos talentos, o nosso tempo, os recursos que dispomos e qualquer outra coisa que oferecemos ao Senhor. E a quarta e última lição é a participação dos discípulos, e talvez essa seja a lição mais importante. Jesus poderia ter alimentado a multidão diretamente, mas ele escolheu envolver seus discípulos. Isso ensina que Deus deseja nos usar para cumprir os seus propósitos, mesmo tendo todo o poder em suas mãos. A multiplicação dos pães e peixes permanece como um memorial poderoso de que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. Ele nos chama a confiar nele e a oferecer o que temos, por menor que pareça. Coloque seu dinheiro, seu tempo, seu coração e sua família nas mãos do Senhor. Mesmo diante das limitações, entregue ao Senhor. Ele administrará melhor que você. Os nossos planos passam. O conselho do Senhor é o que permanecerá até o fim. Assim como os pães e peixes foram multiplicados para alimentar uma multidão, Deus também usa os nossos dons e recursos para impactar a vida de muitas pessoas. Nossa parte é confiar e entregar, permitindo que Ele possa realizar o seu milagre através de nossas vidas. Esse milagre não apenas alimentou a multidão naquele dia, mas permanece alimentando milhares de cristãos ao longo de todas as eras, irmãos iguais a eu e você, que por séculos foram testemunhas do poder ilimitado do Senhor e aprenderam, em poucos versículos, a confiar mais e mais em Deus. Fique em paz, graça e paz, e até a próxima.